Agora, vamos falar sobre o Pandas. O Pandas é outra biblioteca em Python, mas esta é especializada em manipulação e análise de dados. Com o Pandas, podemos ler, manipular e analisar dados de uma variedade de fontes, incluindo CSVs, arquivos Excel e até mesmo um banco de dados SQL. Assim como o NumPy, o Pandas é uma ferramenta essencial no campo da inteligência artificial. Quando estamos desenvolvendo modelos de IA, precisamos de uma maneira eficiente de manipular nossos dados de treinamento, validação e teste. Os data frames do Pandas, que são basicamente tabelas de dados, nos permitem fazer exatamente isso e de forma otimizada. Por exemplo, imagine que você está desenvolvendo um algoritmo de aprendizado de máquina para prever preços de imóveis. Você provavelmente teria um conjunto de dados contendo informações como a localização da casa, o número de quartos, a metragem quadrada e assim por diante. Com o Pandas, você poderia facilmente manipular esses dados, preencher valores faltantes, converter tipos de dados e assim por diante. Vamos para o código ver algumas das funções mais usadas no Pandas. É importante agora, hein? Vem para o Colab. Assim como o NumPy, nós também precisamos importar o Pandas. Então, import pandas spd. A comunidade também utiliza essa nomenclatura, esse alias pd, como padrão, para a gente, ao olhar esse código, saber que está lidando com Pandas. Vamos criar o nosso primeiro conjunto de dados. Basicamente, nós vamos criar um JSON, um arquivo estruturado, uma estrutura de dados, para armazenar as nossas informações. Vou chamar de dados. Igual, vou criar uma chave. Então, tudo baseado em chave e valor. Nome, também aqui vai ser um array. João, Maria, Pedro. Vamos colocar idades para essas pessoas. Então, idade. João tem 25 anos, a Maria tem 43 e o Pedro tem 32. Vamos colocar também gênero. Vamos nomear, olha só, sempre pareando as informações. Vou deixar assim separadinho, só para a gente saber de quem é cada dado, tá? Gênero masculino para o João, feminino para Maria e masculino para Pedro. Como é que a gente cria um data frame a partir dessas informações? Muito simples. df de data frame, tá? É igual a pd de pandas, data frame, e eu passo dados como padrão, como parâmetro. E vou dar um print df agora. Agora nós temos uma estrutura organizada. Se nós tirarmos o print, o próprio Colab já organiza melhor os dados para a gente, e eu posso gerar gráficos e algumas coisas assim, que nós não vamos adentrar nesse momento. Nós podemos salvar esse data frame em um arquivo. Como é que a gente faz? df to csv, nome do arquivo, .csv, sep, ou seja, eu quero o separador ponto e vírgula, porque por padrão ele é vírgula, e eu vou colocar index false. Para quê? Para ele não salvar esses númerozinhos aqui, 0, 1 e 2. Vamos ver como isso funciona? Onde está esse arquivo? Olha só, aqui ó, arquivo.csv. Vou abrir ele, olha só, tá aqui o nosso arquivo, nome, idade e gênero, que são as colunas, e os dados logo abaixo. Como a gente abre esse arquivo, como ele é um CSV, vou fazer o seguinte, df igual a pd.read, ele é um CSV. Então eu consigo abrir utilizando a função read CSV. Vou passar o mesmo nome de arquivo, sep, informar. O separador é ponto e vírgula. Vamos imprimir aqui o df no final. Olha só o nosso dataset carregado
novamente, nosso data frame carregado novamente. Algumas funções legais. df.read. Ele imprime os 5 primeiros elementos. Como nós só temos 3, vamos imprimir os próprios 3. Mas eu posso colocar um parâmetro numérico aqui e ele imprimir os primeiros 2 elementos da minha lista. Se eu tenho uma função para imprimir os primeiros 2, eu também tenho uma função para imprimir os últimos elementos. No nosso caso, só temos 3 elementos. Mas se colocarmos 1 aqui, nós vamos imprimir o último elemento da lista. Nós podemos ainda executar df.info para obter informações sobre o nosso data frame. Então ele está dizendo aqui que nós temos as seguintes colunas, nome, idade e gênero. Não temos são 3 elementos em cada um e não temos nenhum elemento, os 3 elementos são não nulos. Os tipos, no primeiro caso, objeto, porque é uma string. No segundo caso, é um inteiro de 64 bits, porque é um número. E no terceiro elemento, ele é um tipo objeto também, porque ele é uma string e, nesse caso, strings são descritas como objeto. Nós temos também o df.describe, que descreve algumas estatísticas do nosso data frame, em especial as estatísticas numéricas, todas as colunas que tiverem valores numéricos. Então, coluna idade tem 3 elementos, a média é 33.33, o desvio padrão 9.07, o menor valor é 25, primeiro quartil 28.5, segundo quartil 32, terceiro quartil 37.50 e o valor máximo 43. Assim como no Pandas, nós podemos ainda fazer alguns tipos de slices. Por exemplo, df, eu quero só a coluna nome. Ele vai imprimir só uma série com a coluna nome. Posso fazer isso com mais de uma coluna? Sim, posso. Passo um array de arrays aqui, nome e idade. Se eu passar uma coluna que não existe, ele vai dar erro porque essa coluna não existe. Não existe essa coluna no data frame. Então, vou corrigir aqui. Então, ele mostra só a coluna. Assim como no NumPy, nós podemos fazer indexações e podemos fazer slices do data frame. Como é que a gente faz? df.lock, pega o primeiro elemento, vai localizar o primeiro, selecionar uma linha por rótulo, o rótulo 0, o index 0, tá? Mas se eu quiser a posição 0, eu uso a função ilock. O lock é pelo index e o ilock, o index do data frame, esse código aqui, essa primeira coluninha sem nome, e o ilock é a posição 0, tá? Essa é a diferença entre o lock e o ilock. E eu também posso fazer slice no ilock. Ele vai tratar o ilock trata o data frame como uma lista. Se é uma lista, eu posso fazer slices como df.ilock. Eu quero da posição 0 até a posição 1. Só o primeiro elemento, porque é intervalo aberto no último índice. Se eu quiser a posição 2, ele vai trazer os 2 primeiros. Ok? Também posso fazer consultas booleanas. Por exemplo, df, eu quero todo mundo com mais de 30 anos. Então, df idade maior do que 30. Eu trouxe só o Pedro e a Maria. O João tem 25 anos. Posso criar uma nova coluna? Claro que posso. Então, df cidade. Vou colocar aqui o João. Primeira posição não é o João. O João é de Teresina. A Maria é de Fortaleza. E o Pedro é de São Luís. O data frame mudou, então nós podemos agora dar um df.head. Olha só, nova coluna já está aqui atribuída. Funções muito interessantes para processamento de dados e ciência de dados. O primeiro deles, df.snow. Verifica se existem elementos
dados faltantes. Então, não tem nenhum dado faltante aqui, ó, tudo falso, não existe nenhum nulo. Eu posso também somar a quantidade de dados nulos, df.isNull.sum. 0 nomes nulos, 0 idades nulas, 0 gênero nulos, 0 cidade nulos. Se for necessário, nós podemos dropar esses números nulos. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos criar uma nova coluna chamada salário. Então, salário vai ser: o João recebe R$1.000. A Maria, que se não me falha a memória é a segunda, recebe R$4.000. E o Pedro recebe nada. Vamos já botar um df red aqui. Olha só, tem um none aqui, ou seja, not a number, ou seja, nulo. Podemos executar novamente lá em cima essa consulta, olha só. Agora tem um valor nulo, tá vendo? Vou até puxar essa linha lá para baixo para a gente ter uma sequência da execução. Já tem um nulo. Vou executar novamente o sum. Uma nova linha. Olha só, tem um salário nulo. Como é que eu elimino isso? Posso fazer o seguinte, df.drop NA, ou seja, drop, apague os nulos, in place true, ou seja, execute isso dentro do df. Vamos botar df.head. O Pedro foi eliminado do nosso dataset, ok? Agora, vamos executar algumas métricas estatísticas, que é importante também para ciência de dados. Então, df, idade, lembrando que agora o Pedro não está mais no nosso dataset. Vou fazer o min. Vou colocar um print aqui para executar tudo em uma linha só. Vamos calcular a mediana e vamos calcular o std. Olha só. Média e mediana deram a mesma coisa e o desvio padrão deu 12,72. Consigo executar isso no data frame. Outra operação bem interessante nos data frames do Pandas é a conjugação de data frames. Então vamos dar um exemplo aqui. df1 igual a pd.dataframe. Vou colocar aqui entre chaves a igual a 1, 2. E vou criar uma outra coluna 3 e 4. Vou criar um outro data frame e importante, colocando as mesmas colunas, tá? A e B. E aqui eu vou colocar 7 e 8. E aqui 9 e 10. Como a gente junta, como a gente concatena esses data frames? Pode fazer o seguinte, ó, df concatenado é igual a pd.concat, passando um array df1, df2. Vamos ver como ficou esse df concatenado. Como eram as mesmas colunas, então A, B, colocou um embaixo do outro. Ó. 7 e 8 estava para A, 9 e 10 para B e foi juntado em um único dataset. A gente consegue mesclar datasets? Claro que a gente consegue. Olha só, vamos chamar de df esquerda igual a pd dataframe. Vou criar aqui uma chave, passar A e B. E vamos criar uma nova coluna, value, o valor. É um outro array, vamos colocar 1 e 2. E o data frame da direita, vamos usar A e B também, e os valores 4 e 5, para deixar bem separadinho. Então, o df mesclado é igual a pd.merge, eu passo o left, o df esquerda, o df direita, e a chave, ou seja, quais elementos vão ser comparados, vai ser a coluna chave. Vamos ver como fica esse data frame.
Copiar aqui, colar aqui, executar. Olha só. A chave A no primeiro elemento é 1, tá aqui, e 2. Para B, ó, A é 1, opa, A é 1 e B é 2, e no segundo data frame, A é 4 e B é 5. Mesclando esses data frames, a gente mantém a chave e adiciona colunas como elementos do novo data frame. É muito comum, quando estamos trabalhando com IA, importarmos essas duas bibliotecas inicialmente. Import NumPy as NP, import Pandas as PD. Tanto NumPy quanto Pandas são ferramentas essenciais para qualquer pessoa que trabalhe com IA e com ciência de dados. Eles nos permitem manipular e analisar esses dados de maneira muito rápida e eficiente, o que é absolutamente crítico quando estamos trabalhando com um grande conjunto de dados ou desenvolvendo esses tais algoritmos de inteligência artificial ou algoritmo de aprendizado de máquina. Nas próximas aulas, vamos continuar explorando essas duas bibliotecas, aprendendo mais sobre suas funcionalidades e como podemos usá-las em nossos projetos. Hoje, exploramos as duas bibliotecas NumPy e Pandas, dois componentes fundamentais para a manipulação e análise de dados, e muito utilizado na inteligência artificial. Essas duas bibliotecas são essencialmente desenvolvidas em C, uma outra linguagem de programação, e emuladas, ou seja, chamadas pelo Python. Elas são otimizadas para fazer contas, e por isso são muito utilizadas na área de inteligência artificial. Não é importante você saber cada uma das funções agora. A prática vai levar você a aprender e a como utilizar e a quando utilizar cada uma das funções que eu apresentei hoje. Não se esqueçam, praticar é importantíssimo. Não se aprende programação por osmose, e sim praticando. Até a próxima!